Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nessa aula nós vamos dar continuidade ao curso de Metodologia Científica. Essa é a aula 7 e nessa aula eu vou falar acerca dos métodos de pesquisa, a segunda parte dos métodos de pesquisa, que são os métodos de procedimento, e ao final eu vou dar um exemplo completo apresentando os pontos que foram estudados até o curso nesse momento. Eu começo essa aula relembrando aqui o que é o conceito de método de pesquisa. Ou seja, é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que permitem fazer com que você chegue ao objetivo que você quer atingir com o seu trabalho. Dessa forma, o método de pesquisa é o responsável por dar ordem ao seu trabalho como um todo, fazendo com que o mesmo tenha uma determinada sequência lógica, permitindo que você, a partir do seu problema, teste as suas hipóteses e atinja os objetivos que você se propôs no início do seu trabalho. Eu falei também na aula passada que existem dois tipos de método, o método de abordagem e o método de procedimento. Falei que o método de abordagem é algo mais geral e abstrato e que, portanto, está relacionado diretamente com o objetivo geral do seu trabalho. E os métodos de procedimento, eles são mais restritos ou mais práticos, mais direcionados a quê? Aos objetivos específicos do seu trabalho, e esses objetivos específicos, lembrem-se, correspondem aí a cada parte, a cada tópico, a cada capítulo do seu trabalho acadêmico. E ainda também na aula passada, falei sobre os métodos de abordagem, que são 4 basicamente: o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético-dedutivo e o método dialético. Nessa aula de hoje, eu vou terminar essa parte dos métodos de pesquisa e vou falar acerca dos métodos de procedimento. Então lembrem-se, que os métodos de procedimento correspondem ao método que você vai utilizar para escrever cada parte, ou cada tópico, ou cada capítulo do seu trabalho acadêmico. Significa isso dizer, então, que o seu trabalho ele pode ter vários métodos de procedimento, porque, eventualmente, no capítulo 1, você vai fazer uma abordagem mais monográfica, por exemplo, ou seja, mais doutrinária, mais fundamentada em teorias. No capítulo 2, você pode fazer um trabalho com base mais estatística, por exemplo, então aí o método vai ser outro. Depois, eventualmente, no capítulo 3 ou na terceira parte, você vai fazer uma análise e vai, de repente, estruturar com base em um conceito. Então, aí você pode usar um outro tipo de método. Então, isso significa dizer que, reiterando, que o seu trabalho ele vai ter um único método de abordagem, mas ele vai ter ou pode ter vários métodos de procedimento, conforme o conteúdo de cada capítulo ou de cada tópico do seu trabalho acadêmico. Eu vou apresentar aqui para vocês, basicamente, 6 métodos de procedimento. Vejam aí quais são eles. Existe o método histórico, o método comparativo, o método estatístico, o método tipológico, o método estruturalista e o método monográfico. Cada um deles tem um foco diferenciado. Então, nesse sentido, eu vou dar aqui essa visão geral para que vocês entendam, então, as diferenças entre cada um. O primeiro deles é o método histórico. E aqui, antes até de explicar, eu quero retomar uma ideia que eu falei numa outra aula acerca da necessidade ou não necessidade de se colocar um histórico sobre o seu tema no seu trabalho. Pessoalmente, eu sigo a linha daqueles autores que defendem que a apresentação de um histórico é algo desnecessário em um trabalho acadêmico. E por que é desnecessário? Eu vou aqui dar um exemplo bem prático para vocês. E esse exemplo ele vai ser fundamentado na minha experiência como avaliador de trabalhos de conclusão de curso. Então percebam, eu tenho lá um trabalho que na média, vamos colocar aí, tem 40 a 50 páginas. Geralmente os alunos escreviam histórico e colocavam esse histórico no capítulo 1. Ou seja, o capítulo 1 era o capítulo dedicado ao histórico do tema a respeito do qual o aluno estava falando. O aluno escrevia aí mais ou menos 10 ou 15 páginas em um capítulo 1 e fazendo então esse histórico, mas esse histórico muitas vezes ele ou era incompleto, porque em 15 páginas talvez seja um pouco difícil se fazer um efetivo histórico daquilo que já aconteceu acerca do tema, ou seja, muitas vezes é possível aprofundar e aí o histórico acaba ficando superficial. Mas um problema maior que eu via nesses trabalhos era o fato de que o histórico ele era simplesmente jogado ali no texto, entre aspas aqui. Ou seja, muitas vezes eu tinha a impressão de que o aluno estava fazendo histórico simplesmente para ganhar páginas no seu trabalho.
E isso, do ponto de vista de um avaliador, ou na perspectiva de um avaliador de um trabalho acadêmico, é muito ruim. Quer dizer, é ruim porque, na verdade, o aluno demonstra, então, que ele não sabe lidar muito bem com aquele tema que ele quer trabalhar. O aluno muitas vezes passava a impressão de que o histórico estava ali apenas para que ele pudesse ganhar o número de páginas, ou seja, o aluno estava, entre aspas, aqui enrolando, e isso é muito ruim, porque, repito, como avaliador, eu percebia isso e isso acaba gerando uma tendência a uma avaliação negativa, ou não necessariamente negativa no sentido de reprovação, mas negativa no sentido do aluno perder ali 1 ou 2 pontos, porque ele acaba não desenvolvendo bem o assunto. E mais que isso, e aqui assim, mais metodologicamente falando, um histórico, se você resolve colocar um histórico no seu trabalho, na parte inicial do seu trabalho, por exemplo, no capítulo 1 ou no tópico 1, isso precisa ser utilizado de alguma forma no restante do seu trabalho. E é nesse sentido, então, que eu digo que muitas vezes dava a impressão que os alunos apenas queriam ganhar páginas ao relatar, ao fazer um histórico. Quer dizer, o aluno coloca ali 10 ou 15 páginas de histórico e no capítulo 2 ou do capítulo 2 em diante, aquilo ali, aquele histórico, ele não volta ou não voltava ao texto do aluno nunca mais. Ficava um capítulo 1 com esse histórico meio que solto, ou meio que destacado do trabalho do aluno, porque aquelas informações que estavam ali utilizadas, elas em nenhum momento apareciam no decorrer do trabalho. É nesse sentido que eu defendo que o trabalho não tenha histórico e se tiver ali uma coisa muito sucinta, de 1 ou 2 páginas, claro que aqui eu estou falando, por exemplo, de um TCC de graduação, né? Ou seja, é lógico que se for um trabalho de mestrado ou um trabalho de doutorado, talvez esse histórico seja um pouquinho maior, mas é algo que só deve estar presente no trabalho se realmente for necessário para que, com base nesse histórico, né, ou seja, nessas informações que você está colocando ali, que tem uma perspectiva histórica, de desenvolvimento histórico, só se isso for relevante, só se isso for útil, se isso for necessário para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, quando eu coloco aqui sobre o método de procedimento histórico, significa dizer o quê? Vejam aí como eu coloquei. O método de procedimento histórico é aquele no qual a abordagem do que ocorre hoje é feita por meio de levantamento de dados sobre como aquilo ocorreu no passado, e até aí então é muito claro o que é o histórico, mas aqui é que vem o principal, e de que maneira o que ocorreu no passado influencia o que ocorre nos dias de hoje. Então o método histórico ele vai estar presente se vocês fizerem essa conexão entre o que ocorreu antes e o que ocorre hoje. Se essa conexão não estiver presente, não utilizem o método histórico e não façam histórico, não redijam um histórico do seu tema. Portanto, pessoal, a não ser que vocês estejam fazendo um trabalho que tem exatamente essa característica, ou seja, que aquelas informações do que ocorreu antes sejam cruciais não para a explicação do que ocorreu hoje, ou do que ocorre hoje, mas para a análise do que ocorre hoje, não usem esse método histórico e não façam um histórico no trabalho de vocês. Repito, né? Do ponto de vista científico, ou do ponto de vista metodológico, o trabalho ele precisa estar todo alinhado, digamos assim. Ou seja, aquela informação que você coloca no capítulo 1 ou no capítulo 2, de alguma forma ela precisa ser relevante e aparecer novamente na parte da análise, digamos assim. Então, se vocês não fizerem isso, vocês correm o risco de, dependendo do examinador de vocês, do avaliador de vocês perderem ponto. Por quê? Porque aí vocês vão estar fazendo ali um histórico, vão estar mostrando que lá no passado esse tema X que eu estou estudando era assim, e ponto, e acabou. Quer dizer, qual é a relevância disso para o que ocorre hoje? Ou qual é a relevância disso para a análise que vocês vão fazer no decorrer do trabalho? Então tomem cuidado com esse detalhe, né? Não coloquem, não façam um histórico do seu tema e só utilizem esse método de procedimento histórico se essa última característica que estava aqui no slide estiver presente, ou seja, se for crucial que vocês mostrem que o que ocorreu no passado tem influências relevantes para aquilo que ocorre nos dias de hoje. Caso contrário, esse método de procedimento não deve estar presente no trabalho de vocês. O segundo método de procedimento é o método comparativo. E aí, o próprio nome já diz, né? Quer dizer, para que é usado o método de procedimento comparativo? Ele é utilizado, logicamente, quando vocês forem fazer comparações entre fatos, entre ideias,
né, entre teorias ou entre estatísticas, enfim. Se vocês perceberem que uma parte do trabalho de vocês, ou que um capítulo do trabalho de vocês, a ideia central daquela parte, daquele capítulo, daquele tópico, for fazer uma comparação, então ali vocês estarão utilizando o método comparativo. Se, por exemplo, o seu trabalho é na área jurídica e você quer comparar uma lei antiga ou o resultado de uma lei antiga com o resultado de uma lei nova, né? Qual seria a melhor, digamos assim? Então, nesse sentido, você também vai utilizar esse método de procedimento comparativo. O terceiro método é o método estatístico. E aqui, mais uma vez, o próprio nome já é autoexplicativo, né? Ou seja, se vocês vão fazer um trabalho em que o tema central ali é analisar dados estatísticos, então, logicamente, vocês vão utilizar esse método estatístico. Percebam aqui que nada impede, por exemplo, que em um capítulo ou que um tópico do seu trabalho, você utilize 2 ou até 3 métodos de procedimento diferentes. É lógico que o ideal é você encontrar, ou você imaginar, pensar, qual é o principal método a ser utilizado, mas nada impede que vocês coloquem 2. Então, por exemplo, se vocês têm resultados numéricos, né, aqui quantitativos, de pesquisas, por exemplo, e vocês querem comparar esses resultados, então nada impede que vocês coloquem que naquele capítulo ou naquela parte, vocês vão utilizar o método de procedimento estatístico, porque vão fazer análises estatísticas, por um lado, mas ao mesmo tempo vão também utilizar o método comparativo, porque vocês querem então comparar esses resultados dessas análises estatísticas. Então, voltando ao exemplo que eu acabei de falar aí, da lei 9 e da lei antiga, né? Suponham aí que a lei antiga tenha uma efetividade de 70%, a lei nova tem uma efetividade de 90%, por exemplo. Então, nesse caso, vocês, por um lado, estariam trabalhando com dados estatísticos para mostrar como vocês chegarão a esses números de 70% e 90%, respectivamente, mas vocês também vão estar utilizando o método comparativo, porque vocês vão estar, então, ali comparando o resultado dessas duas leis para chegar à conclusão de qual é melhor ou qual é a pior, por exemplo. O método tipológico é um método no qual o pesquisador constrói um modelo, ele constrói um tipo ideal daquilo que ele está analisando e a partir desse tipo ideal ele analisa a realidade. Para dar um exemplo bem simples do que é esse método tipológico, suponham que eu queira fazer um trabalho em que eu queira descobrir qual é a qualidade ou qual é o grau de conforto das cadeiras, por exemplo, de cadeiras de maneira geral. Então, nesse caso, eu poderia criar um modelo, que é um modelo, percebam, um modelo hipotético, portanto, ele é um modelo irreal, ele não existe na realidade, mas ele seria um modelo ideal de cadeira no que diz respeito ao critério de conforto. Então, imaginem aí, vamos fazer esse exercício aqui juntos, imaginem aí a cadeira ideal para vocês. Não importa quais características, cada um de vocês vai ter aí, vai imaginar características distintas, mas criem aí na cabeça de vocês qual seria o modelo ideal de cadeira no que diz respeito ao conforto. Então, o que vocês imaginam que seria a cadeira mais confortável possível? Então, esse modelo que vocês imaginam, né, essa ideia que vocês criam da cadeira mais confortável possível, é o tipo ideal de cadeira no que diz respeito ao quesito conforto. Então, a partir desse tipo ideal, comecem aí agora a olhar para as cadeiras, por exemplo, da sua casa, né? E comecem a comparar a cadeira real, ou seja, vejam aí, imaginem a cadeira da sua sala, do seu quarto, da cozinha, o que for, do seu escritório. Então, pensem ou comparem essas cadeiras que existem na realidade aí na sua casa com esse modelo que você criou na sua cabeça. Então, quando você está fazendo isso, você está usando esse método tipológico. Então, qual seria a característica desse método tipológico? É a criação de um modelo, de um tipo ideal, que não existe na realidade, mas de todo jeito é um modelo abstrato, ideal daquilo dali, e a partir desse modelo você começa a analisar a realidade para dizer, olha, a cadeira da sala, por exemplo, ela está mais próxima do tipo ideal do que a cadeira do escritório, né? Ou seja, eventualmente a cadeira da sala ou a cadeira da cozinha, enfim, ela é uma cadeira que é mais confortável do que aquela cadeira que está no escritório. Então, nesse sentido, o método tipológico, ele trabalha com isso, ele trabalha com a criação desse tipo ideal, daí o nome tipológico,
com esse modelo que vai então ser útil para analisar a realidade. Se vocês tiverem aí um pouquinho ainda de dúvida sobre o método tipológico, depois procurem aqui no meu canal um vídeo que eu fiz sobre os tipos ideais para o sociólogo alemão Max Weber. Ele é o criador dessa ideia de tipo ideal e a partir daí, ou pelo menos o criador no seu sentido moderno, no sentido que a gente usa hoje, e ali eu explico com mais detalhes o que são esses tipos ideais. Mas a ideia é simples e a ideia é essa que eu passei agora, ou seja, você cria um modelo ideal, hipotético daquilo que você quer analisar e compara e analisa a realidade, tendo como critério, então, esse modelo que você criou. Lógico que se você vai fazer isso no seu trabalho, você precisa descrever ali, redigir ali o que é esse modelo ideal, para a partir dele, então, poder analisar os fatos concretos da realidade referentes ao seu tema. Por sua vez, o método de procedimento chamado de método estruturalista é aquele no qual você vai buscar analisar a estrutura real, ou seja, aquilo que efetivamente existe na realidade, e a partir dessa estrutura você então analisa os demais fatos que estão ali relacionados com essa estrutura real existente. O que eu quero dizer com isso? Significa dizer aqui que o método estruturalista, traduzindo, ele é semelhante ao método tipológico, ou seja, você tem um modelo e com base nesse modelo você vai analisar a realidade. Só que enquanto o método tipológico trata com um tipo ideal, ou seja, com um modelo hipotético, abstrato, que não existe na realidade, o método estruturalista ele também se fundamenta em um modelo, mas é um modelo que efetivamente existe na realidade. E a partir desse modelo, então, é que você analisa os demais. Então, voltando lá ao exemplo da cadeira. Enquanto que no método tipológico eu vou construir um modelo abstrato de cadeira ideal, né, de cadeira mais confortável possível, um modelo que não existe na realidade, e a partir desse modelo eu analiso essa realidade. Aqui no método estruturalista, o que eu faria? Eu verificaria, por exemplo, em lojas, vamos imaginar aqui, né, em lojas, no comércio, qual é a cadeira mais confortável possível que efetivamente existe, ou seja, que eu posso ir lá e adquirir. Então, ela está à venda, por exemplo, aquele modelo X ali é o modelo ideal no sentido de mais real ou mais confortável efetivamente existente. E a partir, então, desse modelo, eu vou analisar as cadeiras da minha casa. E aí eu vou dizer, olha, tendo com base esse modelo real, efetivo, que existe na realidade, as cadeiras da minha casa são mais ou menos confortáveis. Então, essa vai ser a diferença principal entre o método tipológico e o método estruturalista. Ambos se fundamentam em um modelo e a partir desse modelo é que se analisa então aquilo que você quer, mas enquanto que o método tipológico se fundamenta no modelo abstrato, o método estruturalista se fundamenta em um modelo real existente então na realidade. O último método de procedimento é o método monográfico. E também aqui ele é bastante autoexplicativo, ou seja, o método monográfico é aquele que é utilizado quando você vai fazer ali a apresentação de teorias ou vai fazer a análise dessas teorias, né? E aí você apresenta então um posicionamento ou uma conclusão acerca da sua análise no final. Então, como eu coloquei aqui, o método monográfico se caracteriza pelo fato de pesquisador utilizar doutrinas em seu trabalho, apresentando pontos de vista contrários e ou contraditórios ao longo do seu texto, para, ao final, chegar a um posicionamento a respeito dos mesmos. Então, lembrem-se de que é necessário, nesse caso, não apenas ali apresentar um resumo dos textos analisados, mas também apresentar o seu entendimento, apresentar o seu posicionamento acerca daquilo dali como uma conclusão. Lógico, aqui tenham cuidado, quando eu digo que vocês vão apresentar a sua posição, o seu posicionamento, não significa dizer a sua opinião pessoal, do tipo, eu gosto mais do autor A ou eu gosto mais do autor B. Não é isso. Mas é apresentar o seu posicionamento no seguinte sentido. Eu sigo o autor A ou eu concordo com o autor A, porque o autor A tem os argumentos X, Y, Z, que são argumentos que se sustentam mais do que os argumentos A, B e C do outro autor. Então, vejam, é um posicionamento, lógico, é uma opinião, mas é uma opinião fundamentada, ou seja, uma opinião que tem uma fundamentação racional, baseada, então, naqueles argumentos que estão ali disponíveis na teoria apresentada, e não simplesmente um posicionamento pessoal do tipo eu acho, eu gosto, eu prefiro,
porque como a gente viu lá na primeira aula, esse tipo de posicionamento, né, fundamentado em opiniões pessoais, ele não pode ser apresentado num trabalho acadêmico. Para terminar essa aula, como eu falei anteriormente, eu quero aqui desenvolver com vocês uma explicação, né, na prática de tudo o que foi falado até agora nesse curso. Então, eu vou apresentar para vocês aqui a estruturação metodológica de um artigo meu, um artigo que foi publicado no ano passado, ano de 2015, na revista Estudos Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. Se alguém aí tiver interesse em ler o artigo, basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, vai lá na parte institucional e depois vocês procuram pela Escola Judiciária. Dentro do link da Escola Judiciária tem lá um outro link para a revista Estudos Eleitorais e o meu artigo então está no volume 2, no número 2 do ano de 2015. O que eu escrevi nesse artigo? Qual era a minha ideia geral? A minha ideia geral é defender que as coligações partidárias no Brasil hoje são inconstitucionais. E, ao meu ver, essas coligações são inconstitucionais por quê? Porque, da forma como elas estão estruturadas, elas infringem alguns princípios que estão presentes na Constituição brasileira, especificamente os princípios da representação e o próprio princípio do Estado Democrático de Direito. Essa, então, é a ideia inicial, é aquela contextualização que eu estou fazendo aqui para que vocês possam compreender, então, a estrutura que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, acompanhem aí. Aqui no início, eu fiz aí uma pequena apresentação, aqui seria a minha introdução, era a minha introdução, e eu coloquei essas ideias. Então, eu trouxe aí a Constituição Federal de 88, que ela traz no seu artigo 17, no parágrafo 1º, que é o artigo 17 é o artigo que trata dos partidos políticos no Brasil. Então, o parágrafo 1º tem esse texto, né, que é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. E aí o parágrafo continua, eu não vou aqui continuar a leitura, mas eu destaquei, como vocês podem ver aí, que os partidos políticos são livres para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Significa dizer, então, que é constitucionalmente garantido aos partidos políticos que eles estabeleçam coligações no momento eleitoral. Esse é um ponto de partida, é aquilo que eu falei nas aulas anteriores, é o meu conhecimento prévio sobre o assunto. Depois, quando a gente passa para a parte da legislação sobre eleições, então, aqui rapidamente, lembrar que a função de um partido político e de uma coligação, portanto, é de representar o cidadão, concretizando esses princípios da representação e da democracia no Brasil. Agora, quando a gente vai, então, para a legislação, para a chamada Lei das Eleições, que é essa Lei 9.504 de 97, o artigo 6º e os parágrafos desse artigo 6º trazem a possibilidade das coligações serem temporárias. E o que significa dizer isso? Como eu pus aí, significa dizer, então, que essas coligações só vão existir durante o período eleitoral. Agora, isso gera um problema, como eu pus aqui, é que se os votos nas eleições proporcionais, e aqui eleições proporcionais são os votos, no caso de deputados federais, de deputados estaduais e de vereadores. Então, se os votos nas eleições proporcionais são distribuídos com base no número de votos que os partidos ou que as coligações ganham, e se as coligações deixam de existir, quem efetivamente vai representar o cidadão? Então, a minha perspectiva aqui é que as coligações elas vão existir apenas ali durante o período eleitoral, grosso modo aqui nos 3 meses que antecipam as eleições. Então, o cidadão vai lá, ele vota. Quando ele vota, o voto dele é atribuído à coligação, no caso, se os partidos estiverem em coligação, e depois essa coligação deixa de existir. Ou seja, é como se o cidadão votasse na coligação A, ele escolheria então essa coligação A para representá-lo, só que acabou a eleição, essa coligação A deixa de existir. E aí então surge o problema, quem representa esse cidadão? E aqui fazendo um pequeno parênteses nesse exemplo, se vocês tiverem aí alguma dúvida sobre como funciona o sistema eleitoral brasileiro, procurem aqui no meu canal do YouTube vídeos que eu tenho sobre o sistema proporcional, sobre o sistema majoritário e sobre o próprio sistema partidário brasileiro, para que vocês possam então compreender como isso funciona. Isso tudo que eu falei até agora são ideias que estão na introdução do artigo
Então, nesse sentido, claro que aqui o artigo ele é menor do que um trabalho acadêmico, né, de que um TCC, por exemplo, lógico, mas eu apresentei essas ideias, então, bem no início do meu trabalho, para quê? Para contextualizar o meu leitor. Então, nesse sentido, isso seria aquela parte da apresentação do tema e da delimitação do tema, e com isso eu chego ao problema de pesquisa, como vocês podem ver aqui. Ou seja, o meu problema é a existência de coligações partidárias pro tempore fragiliza a democracia brasileira? Ou seja, pro tempore aqui significa dizer que elas são temporárias, e o meu questionamento é se a existência, então, dessas coligações que estão presentes ali apenas durante um pequeno período de tempo, durante o período eleitoral, se isso fragiliza a democracia brasileira. Percebam que aqui eu tenho aquela característica que eu falei nas aulas anteriores, na aula 3, que é a principal característica de um problema de pesquisa, que é ter uma relação entre variáveis. Então eu tenho, de um lado, a existência temporária das coligações, por um lado, e por outro eu tenho a democracia brasileira, e eu quero saber, então, se uma coisa interfere ou influencia na outra. Então, continuando, aqui eu tenho o meu problema. Então, o meu objetivo geral, como eu falei na aula 4, vai ser redigido de que maneira? Basicamente, eu vou pegar a minha frase do problema de pesquisa, que é uma frase interrogativa, e eu vou transformá-la, entre aspas, aqui numa frase afirmativa. Então, eu tenho aí que meu objetivo geral é demonstrar que a existência de coligações partidárias pro tempore fragiliza a democracia brasileira. Em seguida, eu parto para a definição dos meus objetivos específicos. E aí, no caso, como isso aqui é um artigo, então eu estou aqui apresentando os objetivos que eu desenvolvi em cada tópico desse artigo, mas como eu disse antes, pode ser, então, os objetivos específicos, eles podem ser relacionados a cada capítulo do seu trabalho, se for um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Eu estabeleci esses 3 objetivos específicos aqui. Na primeira parte do trabalho, o meu objetivo era de descrever as doutrinas constitucionais e eleitorais sobre o conceito de democracia partidária no Brasil, ou seja, é uma parte mais de apresentação de conceitos. Na segunda parte, eu defini como objetivo específico de apresentar como as coligações partidárias se configuram no Brasil. Então aqui eu acabei por explicar que, por um lado, a Constituição permite a existência das coligações, mas, por outro lado, que a lei permite que essas coligações sejam temporárias, e isso gera, então, o meu problema, né, aquele problema que eu defini antes. E, por fim, então, eu resolvi ali, como terceiro objetivo específico, analisar a constitucionalidade do artigo 6º de seus parágrafos da Lei 9.504. Ou seja, é nessa parte em que eu efetivamente vou defender a ideia de que esse artigo 6º ele é inconstitucional. E ele é inconstitucional por quê? Porque, por um lado, eu tenho o problema da temporalidade das coligações que eu apresentei na segunda parte do artigo, no que é o tópico 2 desses objetivos gerais, e isso infringe os princípios constitucionais da representação e da democracia que eu apresentei na primeira parte do trabalho. Ou seja, aqui eu estou voltando àquilo que eu falei agora há pouco, quando eu falei no início dessa aula sobre o método histórico, de que não basta eu jogar ali as ideias sem reutilizá-las depois em alguma parte do meu trabalho. Então, quando eu chego na terceira parte aqui do meu artigo, eu estou usando ideias que eu apresentei tanto na primeira quanto na segunda parte do artigo. Ou seja, eu tenho aqui um fio condutor para chegar àquele objetivo geral, no caso, que é o de demonstrar que esse artigo 6º e os seus parágrafos ele é inconstitucional, já que ele acaba por permitir a existência de coligações que são temporárias, mas depois, se elas deixam de existir, o cidadão deixa de ser representado. A hipótese que eu estabeleci é apenas essa, ou seja, a minha hipótese é de que a existência de coligações partidárias pro tempore, ou seja, temporárias, é inconstitucional no caso brasileiro. Então, eu poderia aqui ter estabelecido outras, mas eu decidi apenas analisar isso, né? Ou seja, optei por deixar apenas essa hipótese, já que essa hipótese aqui, ao meu ver, ela é vinculada ao objetivo geral do meu trabalho. No que diz respeito aos métodos, como vocês podem ver aí, eu escolhi como método de abordagem o método hipotético dedutivo, que eu falei na aula passada. E por que eu escolhi esse método? Porque será feita uma análise acerca da hipótese apresentada, buscando verificar se a mesma é verdadeira ou falsa. Ou seja, eu tenho aquela hipótese que eu apresentei agora, eu estou defendendo a ideia de que a existência dessas coligações temporárias é inconstitucional,
E o meu objetivo, então, por meio da análise da legislação e da teoria política e constitucional, é verificar se essa hipótese é verdadeira ou falsa. E aqui, então, a gente chega aos métodos de procedimento. Quer dizer, eu escolhi o método monográfico e o método estruturalista para fazer esse trabalho. E por quê? De novo, o método monográfico, porque são utilizadas doutrinas para apresentação de conceitos, ou seja, é o método que eu utilizei na primeira parte, ou no primeiro tópico do meu trabalho, como eu tinha mostrado antes. O meu objetivo específico era apresentar os conceitos, então eu utilizo o método monográfico, e na segunda e terceira partes eu utilizei o método estruturalista. Por quê? Porque, primeiro, eu apresento o conceito de constitucionalidade no âmbito do direito brasileiro. Então aqui eu não estou criando um modelo ideal de constitucionalidade ou de constitucionalismo, que seria o método tipológico, mas eu estou pegando aquilo que existe e estou dizendo, esse é o modelo existente hoje no Brasil. E a partir desse modelo de constitucionalidade ou de definição do que é constitucional no caso brasileiro, é que eu vou analisar na terceira parte do meu artigo o meu ponto central, a constitucionalidade, então, das coligações temporárias, que é o finzinho aqui. Ou seja, eu apresento, então, o conceito de constitucionalidade e, a partir desse conceito, eu verifico se a lei em análise é ou não é constitucional. Então, isso aqui, pessoal, esse exemplo, eu repito, é um exemplo prático, um exemplo concreto do meu artigo que foi publicado no ano passado. E essa aqui é a estruturação, então, de um projeto que deu origem àquele artigo que foi publicado. Repito, se vocês tiverem interesse, entrem lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, deem uma lida no meu artigo, e eu espero que com esse exemplo tenha ficado claro para vocês aqui como essas partes do trabalho, essas partes que foram apresentadas até agora, ou seja, a introdução, a justificativa, o estabelecimento de objetivos, tanto geral quanto específicos, e a escolha dos métodos, tanto o método de abordagem quanto os métodos de procedimento. Espero que com esse exemplo isso tudo tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, que depois eu respondo aqui para vocês. E não se esqueçam então de curtir o vídeo, não se esqueçam de indicar o curso para outros colegas de vocês e ainda de assinar o meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. É isso então, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.